Eu estou aqui fazendo esse vídeo para poder ser bem claro da importância do convite que eu vou fazer para vocês agora. Sábado passado foi realizado o Fórum Popular da Saúde. Fizemos um trabalho de organização por volta de uns 3 meses, toda quarta-feira, na sala da Igreja Matriz, organizando para poder colocar as pessoas frente a frente com o governo. Na realidade, isso era para estar acontecendo naturalmente, só que as dificuldades impostas e não se cria nenhum mecanismo para que isso seja possível. Aconteceu o fórum sábado e tivemos a constatação que realmente não querem ter diálogo com a gente. O Fórum Popular da Saúde, onde a peça principal para poder tirar nossas dúvidas, escutar nossos questionamentos e apresentar respostas com soluções, seria o secretário de saúde. Algo bem evidente, né, de se entender. O convite foi entregue, foi assinado, e no dia, eu presente, ele disse que talvez, se caso acontecesse dele não poder participar, deu uma possibilidade de 70% dele ir, ele mandaria um representante. Deixamos claro lá no dia que a presença dele era fundamental, porque afinal de contas ele pode dizer que faz ou não faz. E um representante por ele talvez ia ter todas as respostas que a gente quer, mas que mandasse um representante. No dia ele não compareceu, como você já deve saber, foi publicado na rede social várias vezes. No dia lá que aconteceu a reunião, estava presente o Conselho da Saúde de Barra Mansa. O Conselho de Saúde de Barra Mansa, ele é nada mais, nada menos que o elo da sua população com o governo. Questionei muito lá e algumas pessoas ficaram até chateadas comigo, algumas pessoas do Conselho, porque eu tenho amigos dentro do Conselho, e não é porque é amigo que a gente também tem que ficar passando a mão na cabeça, concorda? Que eu questionei que o Conselho simplesmente não traz resultado. Se qualquer um de vocês estão assistindo aqui parar para pensar o que o Conselho de Saúde de Barra Mansa, eu poderia falar de todos os conselhos, tá? Mas no caso aqui eu vou falar da saúde. O que o Conselho de Saúde de Barra Mansa mudou no panorama da saúde da nossa cidade? Talvez ninguém sabe responder, né? Porque eu fiz essa pergunta hoje dentro da Secretaria de Saúde, lá na sala do Conselho de Saúde. E ele próprio também não soube me dar essa resposta. Aí eu pergunto para você, para que existe então o Conselho? O Conselho estava lá no Fórum da Saúde, o secretário não compareceu. O Conselho acompanha todas as ações da Secretaria de Saúde. Não poderia algum conselheiro que estava presente lá, e tinha em torno de uns 5 mais ou menos, subir e falar em nome do secretário, ou pelo menos amenizar, pelo menos dar algumas respostas? Não aconteceu. O que fica meio claro e evidente, infelizmente, não funcionam como deveria funcionar. A função principal, que é defender nós junto ao governo, não acontece. Concorda? Meu convite é o seguinte: amanhã, 6 horas da tarde, eu já me informei, está confirmado, 6 horas da tarde vai ter a reunião do Conselho de Saúde de Barra Mansa no Colégio SEI, no auditório do colégio. Eu queria convidar vocês a estar lá. Em nome de outras pessoas, eu quero o regimento do Conselho. Eu quero um documento que diz as regras, deveres e obrigações do Conselho. É importantíssimo que a gente reúna um grupo, nem que seja um grupo pequeno, mas que vá pessoas comuns, sem bandeira, sem partido, sem identidades, pessoas comuns. Ou pessoas que pertencem a esses grupos, mas que deixam lá as bandeiras e os grupos deles para trás e vêm como cidadão de Barra Mansa. Para a gente poder ter uma conversa com o Conselho e perguntar o que está acontecendo que não está trazendo resultados para a gente. O Conselho, ele tem uma missão muito importante e ele tem um poder muito forte. O que o governo pede, se o Conselho não votar, simplesmente não passa, não é aprovado. O Conselho,
ele tem um poder muito forte. Se o conselho estiver trabalhando com eficácia, se o conselho estiver realmente fazendo a função dele, que é defender os interesses da população em geral, pensando em Barra Mansa um todo, a situação que Barra Mansa passa hoje estaria melhor. Isso é fato. Não tem essa história de não tem dinheiro aqui, não tem dinheiro lá. Quanto que não tem dinheiro? Vamos supor então que realmente Barra Mansa, a prefeitura esteja falida. Vamos supor que o dinheiro é curto. E aí? Nós vamos simplesmente cruzar os braços e aceitar? Não, não, não. Se o dinheiro é pouco, tem então que planejar, fazer cortes dentro da prefeitura, que tem muitos cortes para ser feito, e administrar esse dinheiro de uma forma que dê para atender a cidade um todo. Nós estamos pagando aí secretarias que até hoje não mostraram para que vieram. Eu posso citar vários nomes de secretaria que vocês não sabem. Uma ação feita por eles, por Barra Mansa. E olha que secretaria, secretário, subsecretário, toda uma equipe recebendo. Enfim, vamos voltar de novo lá na saúde. Uma das regras, por exemplo, que eu acho que teria que ser óbvio de ter, se não tiver o regimento tem que ser até corrigido, é que uma pessoa que participa de um conselho para defender a população não pode ter um cargo público. É algo lógico, né? Porque a partir do momento que eu tiver um cargo público, como que eu vou defender a população se eu tenho o temor de perder o meu emprego, que sustenta a minha família? Eu não estou nem aí se a pessoa tem um cargo público. Se ela tem, que fique no cargo dela e seja produtivo. Para participar do conselho não pode ter. É assim que tem que ser. Concorda? O fato é, o conselho, não sei qual é o motivo ainda, e por isso que nós precisamos pegar a regra e precisamos conversar com eles amanhã, para saber detectar aonde que não está funcionando, para a gente poder encontrar uma solução. Não adianta eu ficar brigando, ficar falando, ficar escrevendo qual seria a solução, e não adianta a gente ficar discutindo dentro de casa e a gente ficar lamentando e até desistindo da cidade, sabendo que existem órgãos que deveriam estar defendendo a gente. Eu estou falando de conselho. Talvez quando a gente conseguir moralizar, conseguir colocar para funcionar esse conselho, e é a nossa obrigação fazer isso, a gente pode partir para a Câmara de Vereadores, né? Por exemplo, eu já participei de algumas audiências da Câmara de Vereadores que eu não entendi exatamente nada. Não vou mais porque ela não é produtiva. Eu vou ficar lá como auditório, parado, escutando eles falarem algo que eu não estou entendendo exatamente nada. Eles falam um monte de número e depois aprovado e fim de papo. Não, não, não. A gente precisa depois tocar no assunto Câmara de Vereadores e fazer com que as sessões da Câmara sejam mais falas populares. Como que pode querer a participação da população se eles estão falando lá outra língua? Concorda? Então, voltando lá para a comissão. Amanhã, 6 horas da tarde, no Colégio SEI, amanhã, terça-feira, 6 horas da tarde, no colégio mais novo, que fica ao lado do Barão de Aroca, lá no auditório, vai ter a reunião do Conselho da Saúde. Hoje em dia, o Conselho ele é afetado pelo vício da interferência política. Talvez isso seja até não seja legal falar, porque alguns vão ficar bravos, ficar irritados, mas é uma verdade. Você sabia que, pelo que eu entendo, pelo que eu percebo, né, não estou afirmando que eu tenho que olhar o regimento, já que eu não tenho o regimento na mão, é que o Conselho ele só pode ser formado por pessoas de entidades. Por exemplo, só pode ser formado por pessoas que pertencem a uma associação de moradores, a uma federação, e aí vai. Você não concorda que está errado? Estou dizendo que as pessoas de entidades querem uma cidade melhor, só que elas sofrem pressão desse grupo a que elas pertencem. Elas não têm autonomia de tomar decisões. Grande importância que eu vejo para um conselho, principalmente da saúde, principalmente não, né? Todos têm sua importância, não só saúde, educação, cultura, tudo é importante. Mas falando de saúde, a grande importância, a participação popular. O conselho, ele é criado justamente para isso, para possibilitar a participação popular. Aí eu te pergunto, que participação popular é essa? Se hoje, para saber o dia da reunião do conselho, eu tive que ir lá na secretaria e perder
quase 40 minutos conversando para eles entenderem por que eu queria saber disso. Será que eles querem realmente a participação popular? Será que os conselhos perderam o caminho deles? Será que eles perderam o objetivo para que eles foram criados? São perguntas que a gente tem que fazer, concorda? Não é nada legal, por exemplo, eu chegar sozinho lá amanhã, no conselho, e fazer todas essas perguntas. Afinal de contas, são perguntas que você também quer ter respostas. Então, o correto seria o seguinte: aquele que puder, aqueles que não gostam de interagir, eu, por exemplo, eu fico meio assim quando eu estou em público, mas, por exemplo, vamos lá, aqui, alguns assistem, outros falam no ouvido do outro, pô, fala isso por mim, o outro fala. Enfim, nós somos população, nós somos pessoas comuns. E o legal de pessoas comuns é que não tem rodeios, entendeu? Pessoas comuns falam, elas falam suas deficiências. Ah, não vou falar não, fala lá por mim. É assim que trabalham pessoas comuns, nós não somos políticos, entendeu? Vamos participar, vamos lá todo mundo amanhã. Procura saber o que é conselho. Um conselho, a importância de um conselho para a cidade. Talvez nós estamos aqui martelando, brigando, meu Deus, nada funciona nessa cidade, nada funciona nessa cidade. Nós temos mecanismos feitos para poder fazer com que as coisas funcionem. Hoje lá no conselho eu perguntei para ele em várias questões, eu entrei em outras questões fora da saúde. Eu falei, por exemplo, eu gostaria de saber quanto que custa a operação tapa-buraco. Por quê? Está usando dinheiro nosso para fazer serviços que não duram nem um mês. Fala a verdade, você não gostaria de saber quanto que é o custo para fazer tapar cada buraco dessa cidade? Custo de material e custo de funcionário, que está tirando ele de outros serviços para fazer algo que não vai durar nada. Eu comentei para ele também, peraí, se não está funcionando, significa que não encontraram uma solução. Tem 6 meses e não conseguiram ainda resolver o problema do tapa-buraco. Então, vamos pensar, vamos perguntar para a população, nós somos 180 mil pessoas. Não é possível que no meio de 180 mil pessoas não tenha uma pessoa que tenha essa solução. Quantos universitários que nós temos aqui na cidade? E eu não tenho a solução. Mas, se eu tivesse o compromisso de resolver essa operação tapa-buraco, eu tenho certeza que eu conseguiria. Sabe por quê? Eu ia tornar público. Eu ia na universidade. Eu ia procurar os jovens. Tenho certeza que se a gente faz um movimento para encontrar uma solução de como tampar o buraco dessa cidade e ele não voltar mais, eu tenho certeza que a gente encontra a solução. O único problema é que os caras lá de cima, eles não querem dar o braço a torcer, que não sabem tudo. Concorda? A gente voltando para o lado da saúde, uma pergunta que eu gostaria de fazer também, que eu acho que vocês gostariam. Quanto será que nós estamos gastando o nosso dinheiro municipal para poder bancar a UPA, a Santa Casa Gerino? Você gostaria de ter essa informação? Eu gostaria. Eu fiquei sabendo, através de um conselheiro, que é 1.200.000. Todos nós sabemos que a UPA ela não está funcionando da mesma forma que antes. Ela não tem a mesma eficiência que antes. Antes eu aplaudia muito a UPA, sabia? Precisei em casos com meu filho, ela atendeu. Meu pai infartando, chegou lá, foi atendido. Hoje em dia, pelo que me informaram, as pessoas de lá são levadas para Santa Casa quando é algo um pouco mais grave. Quando eu falo pelo que me informaram, porque eu tive sorte que nesses 6 meses, graças a Deus, eu não precisei usar, nem minha família precisou usar a UPA ainda. Mas se precisar é lá que nós vamos taxar, porque eu não tenho plano de saúde. Isso não é demagogia não, é que a coisa está feia mesmo, como muitos aí não tem, é claro. Vocês perceberam também como que cresceu as clínicas populares? A saúde pública vai caindo de nível e as clínicas populares vai subindo. Não tem exame de sangue, urina e fezes. Aí surge do lado da Secretaria de Saúde uma clínica de exame, urina e fezes. Engraçado, né? A preço, metade do preço. É algo a se questionar, concorda? Por exemplo, a minha esposa fala assim, pô Marcelo, você não fala tanto aí que as coisas precisam funcionar em Barra Mansa, vamos fazer um teste então. Minha esposa tem um problema de saúde aí e ela está preocupada em cima da mãe dela que chegou a falecer por esse problema. E ela quer fazer um check-up. E para iniciar o check-up precisa de um médico, um clínico geral. Pediu para eu estar indo de manhã cedo no posto de saúde do centro da cidade para marcar o clínico geral. Eu pensei assim, mole. Pelo menos no início vai ser mole.
Fui lá às 7 da manhã, eu deixo meu filho na escola e fui para lá. Às 7 da manhã, a pessoa achou até engraçado. Pô, como que você quer uma consulta agora às 7 da manhã? Você teria que vir de madrugada, porque são 12 guias somente no horário da manhã. 12 guias, 12 guias, clínico geral. 12 guias para o clínico geral. Aí eu te pergunto, quantas guias deve ter então para um cardiologista, um ortopedista? Pelo que eu sei, nem ortopedista tem. Entendeu? A gente precisa questionar isso. Aí não tem dinheiro. Então tá legal. Quanto que não tem dinheiro? Quanto que é esse não tem? Apresenta os documentos. A gente pode arrumar administradores de repente mais eficientes que vão fazer administrar esse dinheiro e dar conta de acontecer. Concorda? Sim, ué. O dinheiro tem que dar conta. O nosso dinheiro na casa da gente, quando fica curto, a gente administra e faz a conta. A prefeitura é a mesma coisa. Tem que dar conta. Faz os cortes. Volto a dizer, faz os cortes lá dentro da prefeitura. Nós temos pessoas dentro da prefeitura, todo mundo sabe disso, que se está ou não está, dá na mesma. E não é só nessa prefeitura, não estou falando mal dessa prefeitura, são todas as prefeituras que nós tivemos para trás. Então o que a gente precisa? Vamos esquecer tudo que deu errado para trás, vamos esquecer o que deu errado de hoje para trás e vamos começar a tentar moralizar daqui para frente. Pode ser moralizado sim, cara, se a gente estiver unido. Quando eu já falei várias vezes em rede social, que é o caminho que nós temos para falar em público, nós somos 180 mil pessoas. Quem governa essa cidade é um líder, um administrador e 19 vereadores. Eu nem estou falando do secretariado, porque o secretariado pode mandar embora e colocar outra hora que quiser. É claro que existem os acordos políticos, talvez isso impeça. Mas, na prática, na teoria, né? Na teoria, na regra do jogo, os secretários são funcionários somente. Então, esses podem ser trocados. Conversando com uma pessoa bem mais informada que eu, há pouco tempo atrás, e eu falando sobre a possibilidade da união da sociedade, ele falou para mim assim, Marcelo, imagina só, se 1/3 da sociedade estivesse unida, 1/3 somente. Se 1/3 da população de Barra Mansa estivesse andando na mesma direção, teria força suficiente para impor que a prefeitura apresentasse a qualificação de cada secretário. Aquele secretário que não tiver qualificado para aquela função, nós podemos pedir que ele seja substituído por um outro qualificado. Porque não basta o cara ser legal, ou ele é um amigo, não é isso não. A pessoa ela tem que ter a capacidade técnica e estudo, claro. Imagina só se a equipe toda do governo fosse capacitada. Mesmo com a dificuldade de dinheiro, estaria funcionando. Porque pessoas capacitadas, elas arrumam soluções para os problemas. Para tudo tem uma solução. Se você é capacitado, você tem uma solução. O professor de uma escola, quando ele é capacitado, mesmo quando falta tudo, ele arruma uma solução e faz a criança aprender. A mesma coisa na administração pública. Então, voltando de novo lá para a questão do Conselho da Saúde, que toda hora eu saio do foco, saio da pauta, né? Vamos, terça-feira, amanhã, no Colégio SEI, às 6 da tarde. O colégio fica ali do lado do Barão de Roca, lá no auditório. É um auditório até bacana, meu filho estuda lá. As cadeirinhas, é confortável. E vamos lá escutar. Não é briga, não é sair gritando, nem falando nada. A intenção é questionar, pedir explicações, ver aonde está errado e propor que eles possam trabalhar mais junto conosco para encontrar uma solução. Eles não podem querer fazer tudo sozinho. Ele tem que trabalhar junto com a população. Então, nós temos, já que eles não estão fazendo isso naturalmente, nós temos que impor que isso aconteça. E não somente o grupo que vai lá amanhã, que vai estar representando todos, não. Nós vamos ir lá, escutar, tirar o máximo de informação, vamos tornar essa informação pública, vamos passar para as pessoas o que nós assistimos lá, porque precisa realmente haver uma interação popular.
Não adianta a gente montar um grupinho de 10 pessoas, 20 pessoas, ir lá, se sentir o tal, fazer colocar um nome nesse grupo e fechar o grupo. E a informação não sair de dentro da gente. Não, não. O que a gente escutar lá amanhã, nós temos que levar adiante. Levar a público. E fazer com que o conselho passe a ser transparente. Ou se não passa a ser, ele passa a aprender a trabalhar em grupo. Ou dividir funções. Acho que eu estou falando tudo errado. Acho que o conselho precisa entender que ele tem que trabalhar junto com a população. Junto com o Marcelo, junto com a Dona Maria ali de baixo, junto com a minha vizinha, junto com todo mundo. Existe mecanismo para poder conectar todo mundo e eles passarem a tomar as decisões de acordo com o que a gente quer. Afinal de contas, é para isso que foi criado o conselho. Concorda? Se fala muito assim, mas a população não participa. Eu discordo completamente. Toda reunião, a culpa cai na população. Toda reunião, a população não participa. A população não está junto, ela não quer nada com nada. Está totalmente errado. O que falta é confiança. No Fórum da Saúde, realmente foram poucas pessoas da população. Eu esperava que pelo menos umas 300 pessoas tinham lá, e foi em torno de 70. Muito pouca gente para um Fórum da Saúde. Mas muitas pessoas, amigas minhas que eu convidei, não foram porque disseram para mim, Marcelo, eu não acredito que isso aí vai dar em alguma coisa. O secretário não vai. Eu falei, vai, claro que vai, pô. Ele assinou um documento lá dizendo que vai sim. Não vai, Marcelo. Você é muito sonhador. Alguns falam assim, você é muito inocente, você acha que as coisas vão mudar, não vai mudar. E não foram. E não deu outra. O secretário não foi mesmo, não mandou representante. O fórum aconteceu, foi bonito, teve a apresentação, só que se falou só o óbvio, falou só o ideal. E a população não quer escutar o ideal, a população quer soluções, quer respostas. Tudo que eu falo é extremamente óbvio, né? É porque, é o que eu falo até pro meu amigo Ferreira. O que eu sempre falo para ele, o óbvio é o que tem que ser feito. Eu vou tentar convidar umas mães que ficam na porta do colégio, que todo dia eu levo meu filho lá e encontro com elas. Convida aí seus vizinhos, vai ser bacana. É até leva em conta que vai ser um ato de cidadania. E isso é legal, né? Hoje eu falei para minha mãe. Eu falei assim, mãe, amanhã você vai lá na Câmara comigo? Na Câmara não, no Conselho comigo? Ah, Marcelo, eu vou tentar. Ela sempre fala que vai tentar e não vai. E ela é uma aposentada professora, eu já andei puxando a orelha dela. Mesmo que ela esteja aposentada, ela tem que dar o exemplo. Não vai ser tempo perdido. Nós vamos ganhar conhecimento. Nós não vamos lá para gritar nem brigar, não vamos ficar levantando bandeira não. Nós vamos só questionar e pedir explicações. E trazer informações. Se parar para pensar, isso é até gratificante. Não leva como uma perda de tempo, leva como um ganho de tempo. Tá ok? Valeu aí, obrigado.